Paz de Cristo, amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã aqui presta atenção. Hoje, segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, nós estamos na 12ª semana do tempo comum. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso respirar, nossa boca. Que tudo venha de Deus e volte para Deus para sempre. Amém. Vamos lá. Primeira leitura é o segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos de 5 a 8, e versículos de 13 a 15a e versículos 18. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Síria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-se durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria, tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-se em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinham tirado do Egito, libertando-os da opressão do Faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vosso país e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais, e testemunhos com que haviam garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, depois do reinado de Davi, quando o filho dele, depois veio Salomão, aí depois de Salomão, o reinado ele se dividiu no reino do norte e do sul. Aí foi o reino de Judá e o reinado de Israel. Eles se dividiram, um com o filho de Salomão e outro com um soldado, um soldado dele que se revoltou contra ele. Então, o que aconteceu? Eles estavam impregnados dos deuses, dos deuses pagãos deles lá, e começaram a adorar falsos deuses. São as mesmas histórias acontecem, porque aquela comunidade ali, aqueles povos ali, como eu já falei, eram todos idólatras, eles eram politeístas. Então, com a mistura, por isso que Moisés, uma das leis, quando eles dividiu, era para casarem as pessoas nas mesmas tribos, quando ele dividiu as 12 tribos, e aí depois de José foram as duas, dos 2 filhos deles, de José do Egito, dos filhos de Jacó. Eles pediam para não misturar, justamente para não haver essa entrada de pessoas com outras doutrinas diferentes do Senhor, do nosso Senhor, da nossa doutrina, que é monoteísta, um Deus só. Mas nós somos muito falíveis, minha gente? O que aconteceu é que eles erraram. E aí não tinha como acontecer outra coisa, Aqui o escritor sagrado, ele coloca enquanto Deus o tinha abandonado, Na realidade, eles não conseguiram mais a graça de Deus, porque eles não invocavam mais a Deus, eles não chamavam a Deus. Deus não vinha porque eles adoravam, em vez deles adorarem ao único Deus, ao Senhor Deus, o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos pais deles, eles adoravam aquelas
Azafate, né, Balaão, um monte de deuses lá que eles inventavam lá que eram falsos. Então eles caíam sempre. Então Deus dizia: vocês realmente não querem. Então Deus ficava na deles. E o que acontecia? Eles caíam na mesma tristeza de sempre. Eles iam perdendo as batalhas. Eles iam porque eles não contavam com a força do Todo-Poderoso. Gente, isso acontece hoje no mundo. Hoje acontece a mesma coisa no mundo, como há tantos mil anos atrás. Acontece, as pessoas, nós, porque talvez eu seja a pior, não sei, meu Deus, não sei como é que eu tô nessa razão de credo, né, enfim, mas a gente tem que entender que nós precisamos colocar a nossa vida, a divina providência na frente de tudo. Não somos nós, é Deus que consegue, é Deus que é o autor da vida, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que dá tudo, não só a vida, mas todo o nosso sustento, toda a graça, tudo é dele, tudo provém dele, nada é nosso. A gente tem o livre-arbítrio das escolhas, sim. Deus nos dá os dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, né, do entendimento, e assim nós vamos fazendo as nossas escolhas dia a dia, fazendo as escolhas da graça de Deus. Nós fazemos cada dia, cada dia suas escolhas. Dentro dessas escolhas, a gente tem o livre-arbítrio também de escolher a Deus. Porque Deus jamais vai impor a presença dele na nossa vida. E você? Já escolheu por livre-arbítrio a presença de Deus na sua vida? Ou você continua lá, igual como os povos pagãos, adorando outros ídolos, né? O sucesso, o dinheiro, o poder, né? A sua cabeça fica tão baratinada com tantas coisas que não pensa, né? Não pensa em Deus. Então, bora sentar, vamos priorizar, vamos nos organizar. Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Você é de Deus. O restante tudo dá para César, minha gente. Dá pro maligno, tô nem aí. Não tem aquela música, tô nem aí, tô nem aí. Mas você é a pedra preciosíssima de Deus, que Ele deu a própria vida para lhe salvar. É você que Ele quer. Sou eu que Ele quer, a minha família que Ele quer. Nós somos as pedras preciosas de Deus, o tesouro precioso de Deus. E Ele faz qualquer coisa para nos ter, para nos amar e para nos levar para o céu, para ficar bem pertinho dele e para sempre. Tome cuidado com a sua vida, com as suas escolhas. Não faça nada de errado. E se fizer, vá lá, se arrependa, vá no Santíssimo lá, converse com Ele, com Jesus. Ele tudo pode. Vá se confessar com o Padre, peça perdão, faça uma nova vida, uma nova história. Com Deus, tudo é melhor, minha gente. E aí, não vamos repetir a história lá que aconteceu no Antigo Testamento. Não, diga não. Eu não quero voltar para o Egito. Não quero. A minha terra é a terra prometida, é Canaã. A minha casa é Canaã. Não quero o Egito, não. Minha casa é Canaã e a sua. Amém? Simbora, amados irmãos, hoje o responsório, Salmo 59. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Amém? Que o Senhor me escute, que o Senhor te escute. Tenha paciência. Eu peço para Deus também, tenha paciência. Preste bem atenção no que eu quero, o que você quer. Que seja o que Deus queira. Tá bom? Rejeitastes, ó Deus, o vosso povo e arrastastes a nossas fileiras, vós estáveis irado, voltai-vos. Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Quem me leva à cidade segura, a Edom, que me vai conduzir, se vós, Deus, rejeitais vosso povo, e não mais conduzis nossas tropas. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Não vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas. E Ele vai esmagar o opressor. Gente, Deus é tudo. Se você tá com Deus, você tá com
tudo. Se o seu casamento está com Deus, está com tudo. Se a sua família, seus filhos estão com Deus, está com tudo. Amém? Confie nele. Faça a sua parte, como eu lhe disse, não porque Deus precisa da sua parte, porque você precisa da sua parte. Vamos lá. Santo Evangelho hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, essa semana bem-aventurada de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias. Segundo São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco do olho do teu irmão e não prestas atenção? Não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho maravilhoso, hein, minha gente? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Amém. Meus amados irmãos, esse Evangelho, ele é forte, não é verdade? Ele dá assim na gente um tapa com luva de pelica. A gente olha para o outro, os defeitos do outro, e às vezes a gente tem o mesmo defeito muito maior. Eu li certa vez que as coisas que perturbam nos outros são aquelas coisas que a gente tem de defeito que a gente não consegue mudar. Eu pensei muito sobre isso, né, para conseguir entender o defeito de algumas pessoas. Talvez seja, algumas vezes sim. O que a gente tem que entender é que nós não podemos mudar o outro. Só quem pode mudar o outro é Deus ou Ele próprio. Mas nós podemos rezar pelo irmão. Nós podemos rezar por nós mesmos. Nós podemos e devemos rezar por nós mesmos. Nós devemos entregar os nossos erros para Deus, os nossos defeitos, aqueles defeitos que a gente não consegue mudar, que parece que estão assim dentro do nosso coração, igual uma chaga assim aberta que a gente não consegue. Às vezes nós temos alguns defeitos que são terríveis, mas Deus tudo pode. Se você quer mudar, se você tem um firme propósito de mudar alguns defeitos que você sabe que fazem muito mal para a sua vida, para o seu casamento, para a vida da sua família e para a sua salvação, você sabe, então segura essa, amado irmão, amado irmão. Muda, change your mind, mude sua cabeça. Bora ser feliz agora. Peça para Deus essa graça. Vá lá no Santíssimo, se ajoelhe, chore mesmo suas lágrimas e mostre para Ele que você não consegue sozinho. Ó, Jesus, presta atenção. Como a Cris diz, presta atenção, sozinho eu não consigo, mas me ajude que eu quero. E aí é um dia atrás do outro. Aí um dia sem fazer, outro dia. Quando você vê, você conseguiu, meu irmão. Você conseguiu, minha irmã. Amém? Então, olha só, não julga não, tá? Não julga não. Se tu é juiz, paciência, tá? Se tu é juiz, aí tu tem que fazer lá, mas é segundo as leis. Tu reza, pede pra Deus pra te ser justo. Mas tu não é juiz, nem de futebol, nem juiz de juiz. Presta atenção, julga não, meu irmão. Julga não, minha irmã, porque é lascado quem julga. Julga não, eu digo todo mundo pra mim, digo todo dia pra mim. Cris, presta atenção, mulher. Vai ser julgada do mesmo jeito que tu julgas. Então, vamos lá. Se não tem coisa boa para falar pro irmão, ó, melhor ficar calado. Amém? Estaremos sempre reunidos no nome dele, né? Aqui não presta atenção, porque o presta atenção é todo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, um beijo, uma fantástica segunda, porque segunda é maravilhoso, minha gente. Segunda é dia de começo de tudo, começo da alegria de Deus, ó. Um beijo no seu coração. Até amanhã, terça da Sagrada Face. Amém? Deus te abençoe. Beijo da Cris. Fica com Deus.